Monte Cristo Editora apresenta Discurso da Servidão Voluntária, por Etienne de la Boétie, tradução e introdução de Alexandre Pires Vieira, narrado por Fernando Lauleta, produzido em 2022 por Ecos Studios. Introdução. O Discurso da Servidão Voluntária, de Etienne de la Boétie, é uma análise política sobre a obediência. Afirma que estados e governos são mais vulneráveis do que as pessoas imaginam e podem entrar em colapso em um instante, assim que o consentimento dos governados é retirado. Esta é a fascinante tese defendida por La Boétie. Em tempos que corporações e governos ampliam de forma nunca antes imaginada o controle e poder sobre a população, este livro, escrito há quase 500 anos, é verdadeiramente o traço profético de nossos tempos. Sua tese e seu argumento são a melhor resposta a Maquiavel, bem como um dos ensaios fundamentais em defesa da liberdade. No texto, a natureza do Estado é investigada. O autor mostra seu assombro ao perceber como uma pequena minoria cria regras e reivindica autoridade para governar todos os outros, mantendo o monopólio da lei. Parece-lhe implausível que tal instituição tenha qualquer poder real, pois pode ser derrubada em um instante, bastando para isso as pessoas simplesmente retirarem seu consentimento ao governo. La Boétie, então, investiga o mistério que faz as pessoas não se recusarem a obedecer, dado que é óbvio para ele que todos estariam melhor sem o Estado. Isto o envia numa jornada especulativa para investigar o poder da propaganda, do medo e da ideologia em fazer com que as pessoas se conformem com sua própria sujeição. Seria covardia? Talvez. Hábito e tradição? Talvez. Talvez seja ilusão ideológica e confusão intelectual. Segundo Etienne, o governante cria uma pirâmide ilusória e transfere um pouco do poder para meia dúzia de tenentes que repetem o processo. Esses subalternos, achando que realmente têm algum poder, submetem os abaixo deles com mão forte. Assim, o Estado submete uns por intermédio dos outros e dá razão ao adágio que diz ser a lenha rachada com cunhas feitas da mesma madeira. La Boétie prossegue, argumentando por que as pessoas devem retirar imediatamente seu consentimento ao governo. Ele exorta todas as pessoas a se erguerem e a abandonarem a tirania, simplesmente recusando-se a admitir que o Estado está no comando. Para ele, o tirano não tem nada mais do que o poder que vocês lhe conferem para destruí-los. Onde ele iria adquirir olhos suficientes para espioná-lo, se você mesmo não os fornece? Como ele pode ter tantos braços para bater em vocês, se não os pega emprestados de vocês? Os pés que pisam em suas cidades, onde ele os adquire, se não os seus próprios pés? Como ele tem qualquer poder sobre vocês, exceto através de vocês? Então, apresenta estas palavras inspiradoras. Resolvam não servir mais e serão imediatamente libertados. Não peço que coloquem as mãos sobre o tirano para derrubá-lo, mas simplesmente que não o apoiem mais. Então o observarão como um grande colosso cujo pedestal foi arrancado, cair de seu próprio peso e quebrar-se em pedaços. Em todas essas áreas, o autor antecipou Jefferson, Thoreau, Arendt, Gandhi, Luther King e aqueles que derrubaram a tirania soviética. O ensaio tem profunda relevância para a compreensão da história, sendo o grande inspirador da desobediência civil. Alexandre Pires Vieira, Viena, outono de 2020. Discurso da Servidão Voluntária.
Não vejo nenhum bem em ter vários senhores. Que um só seja senhor, que um só seja rei. Estas palavras Homero coloca na boca de Ulisses, enquanto se dirige ao povo. Se ele não tivesse dito nada mais que "não vejo nenhum bem em ter vários senhores", teria sido bem falado. Por uma questão de lógica, ele deveria ter mantido que a regra de vários não poderia ser boa, já que até mesmo o poder de um só homem, assim que ele adquire o título de mestre, torna-se abusivo e irracional. Em vez disso, ele declarou o que parece absurdo: que um só seja senhor, que um só seja rei. Não devemos criticar Ulisses, que no momento talvez tenha sido obrigado a pronunciar estas palavras para reprimir um motim no exército. Por esta razão, em minha opinião, escolhendo a linguagem para atender à emergência em vez da verdade. No entanto, à luz da razão, é uma grande desgraça estar às ordens de um mestre, pois é impossível ter certeza de que ele será gentil, pois está sempre em seu poder ser cruel quando desejar. Quanto a ter vários mestres, isso equivale a ser tantas vezes infeliz. Embora eu não queira, neste momento, discutir esta questão tão debatida, ou seja, se outros tipos de governo são preferíveis à monarquia, gostaria de saber, antes de lançar dúvidas sobre o lugar que a monarquia deveria ocupar entre as sociedades comuns, se ela pertence ou não a tal grupo, pois é difícil acreditar que exista algo de comum na riqueza de um país onde tudo pertence a um só mestre. Esta questão, entretanto, pode permanecer por mais um tempo e realmente exigiria um tratamento separado, envolvendo, por sua própria natureza, todo tipo de discussão política. Por enquanto, gostaria apenas de entender como acontece que tantos homens, tantas aldeias, tantas cidades, tantas nações, às vezes sofrem sob um único tirano que não tem outro poder além do poder que eles lhe dão, que só é capaz de prejudicá-los na medida em que eles têm a vontade de aceitá-lo, que não poderia causar-lhes absolutamente nenhum dano, a menos que eles preferissem aceitá-lo em vez de contradizê-lo. Certamente, uma situação impressionante. No entanto, é tão comum que é preciso lamentar mais e maravilhar-se menos com o espetáculo de 1 milhão de homens servindo na miséria, seus pescoços sob o jugo, não constrangidos por uma multidão maior do que eles, mas simplesmente, ao que parece, encantados e maravilhados com o nome de um único homem cujo poder não precisam temer, pois ele é, evidentemente, a única pessoa cujas qualidades não podem admirar por causa de sua desumanidade e brutalidade para com eles. Uma fraqueza característica da espécie humana é que muitas vezes temos que obedecer à força, temos que fazer concessões. Nós mesmos nem sempre podemos ser os mais fortes. Portanto, quando uma nação é constrangida pela sorte da guerra a servir a um único grupo, como aconteceu quando a cidade de Atenas serviu aos 30 tiranos, não se deve ficar surpreso que a nação obedeça ou simplesmente ficar triste com a situação. O melhor, em vez de ficar surpreso ou triste, é considerar pacientemente o mal e olhar em frente com esperança em direção a um futuro mais feliz. Nossa natureza é tal que os deveres comuns das relações humanas ocupam uma grande parte do curso de nossa vida. É razoável amar a virtude, estimar as boas ações, ser grato pelo bem de qualquer fonte que possamos recebê-lo e, muitas vezes, abrir mão de algum de nosso conforto para aumentar a honra e a vantagem de algum homem que amamos e que o merece. Portanto, se os habitantes de um país encontraram algum grande personagem que demonstrou rara previdência em protegê-los numa emergência, rara ousadia em defendê-los, rara solicitude em governá-los, e se, a partir daí, eles contraem o hábito de obedecê-lo e depender...
Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.